galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez de retorno com Baki novamente, mais especificamente pra falar de Baki Hanma, que por sinal tá um tempo aí sem ter, no caso, vídeos aqui no canal de Baki Hanma, parei as narrações, porque tava tendo muita chuva, tava tendo muito problema, e por conta disso, fazer vídeos longos de narração, e tendo chuvisco de chuva, barulho de coisa caindo, não sei o que, não dava certo, mas agora podemos retornar com as narrações, graças a Deus. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo, antes de continuar essa grande história de Baki Hanma, o arco do Pico, né, pra gente renovar ele, fazer um remake, já que vai ter aí o lançamento do anime, e também até mesmo ver a diferença das traduções aí do inglês pro português e até mesmo o anime, né, porque a gente sabe que tem um problema de tradução até pelo menos já de metade do arco do Pico, mas enfim. O que acontece é que a gente vai continuar aqui, mas antes disso eu tenho que lembrar vocês que aqui tem bastante conteúdo de anime, inclusive muito conteúdo de Baki, então vou deixar um cardzinho aqui com vários exemplos de playlists para vocês, tá? Mas sem resenha, sem delongas, como vocês bem sabem, no episódio anterior a gente acabou vendo aí que o Pico foi levado para o Japão, ele acabou uma pessoa, e até mesmo foi levado para uma base aérea lá dos Estados Unidos, e tá tendo muito protesto, tá tendo uma confusão, a galera tá doida pra meter porrada no Pico, porque simplesmente, né, ele acabou cometendo um crime, só que ele não sabe que ele cometeu um crime. Pra ele, simplesmente a mulher acabou dando em cima dele, e por conta disso ele acabou ali aceitando a proposta dela, na cabeça dele, mas já nada disso que tava acontecendo ali, ele acabou cometendo um crime. Então muita gente quer que ele morra, que ele pague, que aconteceu várias coisas com ele, só que a ciência não quer deixar isso acontecer, porque ele é alguém que vem de uma era pré-histórica, né, que é do Cretáceo / Jurássico, então tá, confusão da bexiga. E aí que vemos uma jaula, uma espécie de aquário gigantesco, enquanto ali existia uma grande árvore, com um buraco no meio, e alguns brinquedos para o que seria uma fera enjaulada. E naquele momento, um dos militares olhava para o dinossauro e dizia: "Esse quarto foi construído um mês atrás, mas eu não tenho certeza. A árvore tudo bem, mas um pneu pendurado, um suporte para a revista, uma piscina, dinossauros de brinquedo. Isto é, como eu posso dizer isso? É muito exagerado." E lá estava Pico, por detrás da árvore, aquele grande tronco, enquanto ouviu os homens dizer: "Eu não tenho certeza se ele se sente feliz com tudo isso." E lá estava Pico, tranquilo, apenas pensando. E o outro militar dizia: "Pare, você está sendo muito observativo." E em outro lugar da base estava Hetsu, se escondendo, e dizia a si mesmo: "É como se guerreirasse no quarto de uma garota. Definitivamente tem algo errado comigo. O que eu estou fazendo aqui? Sim, aquela transmissão. Desde que eu vi sua selvageria." E aí vi uma luz, onde dizia: "Guardas? Estou vindo nessa direção." Esperava pelo guarda, pelo momento certo. O militar ia caminhando, passava pelo Hetsu. E é nessa hora que o Hetsu dá um simples toque em um daqueles caminhões tanque. E naquele momento o militar girava, mas precisamente o Hetsu já estava na sua cola, atrás dele, imitando até mesmo seus passos e movimentos, quase como a sua própria sombra. O homem estava ali surpreso, porque pensara que era alguma coisa que estava acontecendo. Suspirava frio, voltava a ter calma e continuava a caminhar. E enquanto isso, a sua sombra estava Hetsu, caminhando junto a ele. E pensava: agora eu posso andar pelo local. A técnica Kuwan, a segunda sombra. E aí que voltamos para Yujiro, onde o homem batia no seu peito com a arma e dizia: "Não!" E quando fazia isso, ele acabava sendo ricocheteado, como se aquilo fosse uma poderosa rocha, algo que não dava para ser contido. E ali, o homem batia na grade, ficava surpreso, os outros não entendiam muito bem. E Yujiro dizia: "Idiota, fiquem longe, pessoal. Um homem irá voar." E ali as pessoas diziam: "Hã? Voar? Como?" E nesse momento Yujiro começava a sorrir, ficava maior. O seu corpo começava a mostrar uma aura perigosa. Todos ficavam surpresos, toda a sua aura fazia as coisas ficarem distorcidas. E ali,
uma pessoa que estava no local, a testemunha do incidente, Tamotsu Ishizuka, idade de 34 anos, relatou o que ele viu enquanto protestava na linha de frente do quartel do exército dos Estados Unidos. E ele dizia: "Eu nunca tinha visto algo desse tipo. O ar em volta dele era tão quente, como se eu estivesse em cima de um motor de um carro funcionando. Mas o que eu vi, na minha cabeça, isso não fazia sentido nenhum. Os dois guardas começaram a brigar na frente daquele cara, por nenhuma razão aparente. E lá estavam os homens batendo um no outro." E o homem continuava a falar: "Eu pensava que o outro guarda ia para eles, mas ele também começou a lutar consigo. E aquele cara, ele estava apenas parado, quieto, assistindo. E ele apenas passou direto. Sim, ele apenas deixou eles se batendo e se aproximou do portão. E lá estava Yujiro caminhando, chegando até o portão. E enquanto os homens se socavam mais e mais, enquanto o tempo ia passando, as pessoas ficavam chocadas. E outra pessoa falava: como se irmãos que fizeram algo ruim e foram pegos pelo pai estivessem jogando a culpa um no outro, como se estivessem fazendo um último esforço, como eles se machucassem a si mesmos antes de serem machucados por punição do pai deles, sei lá. Eles estão sangrando, perdendo os dentes, os seus ossos estão inchando. Ainda assim, esses 3 soldados não iriam parar. Porém, e de repente, Yujiro virava e dizia: parem! E naquele momento, todos iam parando, enquanto a testemunha dizia: como se fosse uma ordem do presidente, eles pararam imediatamente. Yujiro ali olhava eles e dizia: vocês fizeram a coisa certa. E a testemunha ainda dizia: ele começou a falar em inglês, o qual eu não entendo. E aí, Yujiro diz para eles: mesmo se um de vocês fugisse, em vez de se baterem, eu pegaria vocês e os mataria sem nenhum problema. De outro modo, se vocês escolhessem lutar comigo, vocês morreriam da mesma forma. Então vocês escolheram lutar um contra o outro e até se bater até as últimas consequências. Bom, isto foi uma boa escolha. Uma boa escolha da porra. Vocês, caras, estão perdoados. E ali, todos ficavam surpresos e se dizia: quais foram suas reações? Alívio, eu acho. Eu podia dizer olhando para o rosto deles. Claro, eles estavam severamente machucados, mas ainda... ele abriu aquilo tão facilmente, só com as suas mãos. Com a simples passada dos seus dedos entre as fechaduras de correntes que fechavam o portão. Tudo estava aberto, na mais tranquila rapidez. E o Jiro ia entrando no complexo. Isso era dito pelas testemunhas. Ele entrou como se estivesse indo para a sua própria casa. É claro, ninguém podia parar ele ou mesmo perguntar onde ele estava indo. Era muito perigoso fazer isso. E aí que voltamos para Hetsu, que continuava a ser a sombra do homem. E pensava: se eu continuar assim, imitando até mesmo sua respiração, esse guarda nem vai perceber que eu estou aqui. Mas o principal problema é descobrir onde eles colocaram. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Eu vou esperar uma oportunidade para esgueirar. E aí que ele acabava vendo que vinha outro militar ao seu encontro. E o outro militar dizia: ei, o que se passa, parceiro? Hetsu ia continuando a ser a sombra daquele homem. E o homem dizia: e aí, qual é a boa? O outro diz: cara, estou cheio do garoto dinossauro. E o outro diz: você despica? E o outro volta a explicar: eu tenho que vigiar ele a noite toda, mas ele não faz nada. E novamente o outro retruca dizendo: cara, que merda, hein? E aí continuam a falar: vamos beber quando houver mudança de turno. E ele fala: mas é claro, que vejo depois, é mais. Porém, no momento que o homem levantou a lanterna e a escuridão tomou conta, foi o momento exato para que sim, o Hetsu pudesse ir para as costas do outro e ali continuasse sendo uma sombra. E naquele momento, ele já estava se caminhando para outro lugar. E ali pensava: isso, finalmente a sorte está sorrindo para mim. Eu vou ver o homem da caverna seguindo este cara. Hã? Aqui?
e viu o complexo. E de repente, uma luz batia naquele militar por detrás. E quando o militar via, vinha um rabo de cavalo, algo que não deveria estar ali. E de repente, quando virava, o Hetsu já estava pronto e dava um poderoso golpe, assim fazendo o homem desmaiar rapidamente. E ele pensava consigo mesmo: desculpa. E levava aquele homem para um canteiro, para um lugar onde ninguém pudesse vê-lo. E ali subia numa enorme torre e pensava: é aqui um pequeno armazém atrás da base? O Hetsu ia preparando uma corda que estava ali consigo debaixo de suas roupas e rapidamente girava e jogava aquilo. Fazia com que aquilo ficasse preso em uma das bases do armazém. E com isso, conseguindo bom apoio, ele se preparava para fazer um longo caminho até aquele lugar, apenas usando aquela corda como ponte. E assim conseguia chegar ao outro lado. E depois de chegar ali, observava que tinha uma escotilha aberta e dizia: está aberta? Hã? Descia mais um pouco, via outro lugar, outra escotilha aberta e dizia: está aberto? É como se alguém já tivesse invadido. Descia, e quando descia, a primeira coisa que ele via era corpos de militares, e depois um homem perto do corpo. E ele dizia: que? E quando olhava bem, era o Kosho que estava ali. Onde Hetsu dizia: eu conheço você, Shinogi Kosho, você também. E Kosho se levantava e falava: senhor Hetsu Kaiô. E naquele momento, todos pensavam: ele também veio, por quê? Por que ele está? E aí que Hetsu olha para um lado, o Kosho olha para ele e diz e começa a sorrir. E aí que Kosho fala: você também. Onde naquele momento o Hetsu tentava entender muito bem o que estava acontecendo. E Kosho dizia: você veio ver o Pico, né? Você foi atraído pelo poder que podemos sentir por um único olhar. E pela selvageria dele fazendo sexo na frente de uma câmera. Hetsu ficava surpreso. E Kosho dizia: quando eu percebi, eu já estava aqui. Eu tinha que o ver pessoalmente. A princípio, eu tenho que vê-lo com meus próprios olhos. E eu quero lutar contra ele também, se eu tiver uma chance. Você veio pelo mesmo motivo, não? Bem, já que nós estamos já aqui pelo mesmo motivo, eu acho que poderíamos dar um aperto de mão, de um tapinha nas costas, mas nem ferrando que eu vou fazer isso, tá? Eu vim aqui primeiro, então eu mereço lutar contra ele primeiro. Hetsu ficava surpreso. E o Kosho continuava: tem algum problema com isso? E de repente, aquele pequeno dinossauro começava a tremer. Tremer muito, muito. Kosho e Hetsu olhavam para aquilo. E de repente aquele dinossauro quebrava. E no que quebrava, será visto que o Doppo estava disfarçado esse tempo todo, escondido dentro do dinossauro. Onde Kosho dizia: que? E Doppo diz: olá, Shinogi. O Kosho e o Hetsu dizem: Doppo? E o Doppo fala: quem disse que você foi o primeiro? E ali, de repente, umas bolhas começam a sair de uma espécie de piscina que existia dentro daquela jaula. E de repente, a água se agitava, até que saía dali de dentro um homem gigantesco. Esse era o Jack, onde os outros diziam: Jack Hammer! Porém, um estralar é ouvido debaixo da cama do Pico. E ali saía uma mão, onde estava lá o Shibukawa Kouki. E os outros diziam: Kouki? Em sequência, uma explosão acontecia na parede e alguém estava saindo de dentro daquele buraco. E esse alguém era o Katsumi, que dizia: estava esperando pela melhor hora para entrar, mas dane-se, eu não vou mais esperar, a festa já começou. E os outros diziam: Katsumi Orochi! O tempo passa um pouco e alguém diz: poxa, toda vez que eu tenho uma boa ideia, todos querem fazer o mesmo. E ali era o Hyaku Kaiô, que tinha também ido para aquele local. E nesse momento, nós vemos que ele olha e diz: há quanto tempo? E isso faz bastante sentido, tendo em vista que já se passou um ano desde os acontecimentos do torneio Haitai. E ali, Hyaku termina dizendo: que baita reunião, hein? E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, né? Caramba, essa parte é muito interessante, muito engraçada, porque ela é um baita de uma referência também a Metal Gear.
isso é total Metal Gear Solid. Você não prestou atenção, não? Você não percebeu que é Metal Gear Solid? Solid Snake estava ali? Tudo foi relacionado a isso. Foi uma grande referência que, no caso, o Itagaki faz para Hideo Kojima, né? Para a obra de Hideo Kojima. Eu acho muito legal, né? Porque tem toda aquela questão do Jiro chega, aquela parte ali não tem a ver, mas enquanto o Jiro tá fazendo aquilo, você vê que tem o Hetsu, ele fica com umas sombras, se escondendo, stealth, pá, para invadir dentro dos lugares. Mano, é praticamente idêntico a, no caso, Metal Gear Solid, o antigão lá, acho que é o 3 ou é o 2, não lembro muito bem, mas aqueles momentos que ele vai entrando nas instalações, as bases secretas e tal, é muito igual, inclusive o momento do T-Rex, né, que você vê que é uma clara referência, um easter egg ali, ao momento que a gente se escondia no Solid Snake, né, não sei se é o Solid, não sei qual é o Snake, mas ele se escondia dentro da caixinha e fingia que era uma caixa, ficava lá. Ninguém jamais desconfiava que tinha alguém ali, mas tinha, e no caso aqui era o Dino, né? O Dino se viu com uma caixa de Metal Gear, tudo isso aqui foi uma grande referência a Metal Gear, até mesmo a tubulação, entrar pelas tubulações para chegar nas coisas. Mano, muito legal essas referências, praticamente todo esse episódio foi para isso. E a gente vê, né, que o próprio Piccolo, ele não tá bem. Ele não tá tranquilo com a situação, ele fica sentado na árvore atrás dela e parado, ele fica só ligado e dando aquele meio que um olhar meio que sorridente, porque ele sabia que tinha gente na piscina, ele sabia que tinha gente na cama, ele sabia que tinha gente em cima no teto, ele sabia que tinha gente dentro do dinossauro, então ele ficou quieto, porque ele, mano, eu tô sendo vigiado. Eu não vou me mover não, se eu não fizer nada, ninguém faz nada comigo, vamos ficar aqui em harmonia, e era isso que estava acontecendo, por isso que ele não se mexeu de jeito nenhum, ele estava ficando quieto ali, e é bem interessante isso. Mas o mais legal vai ser explicado no próximo episódio, pessoal, que é justamente com relação a por que o Jiro fez tudo isso, e inclusive acabou cometendo mais uma gafe, né, porque o Jiro é o cara mais mentiroso da face da Terra, só luto com quem me desafia. E quem é lutador, viu? Aí chega agora aí. Ainda bem que vocês se bateram, viu? Ainda bem. Porque senão eu matava vocês. E caso vocês fugissem, eu matava também. Então, ainda bem que se bateram. Perdoei vocês. E olha que o cara não gosta de bater em quem não tem nada a ver com a história. Que pala, meu irmão. Tem muita gente que acaba esquecendo de que o Jiro, ele é um psicopata, ele é um sociopata, ele é louco, velho. Ele não consegue seguir os seus próprios princípios. Depois eu queria fazer um vídeo com relação a isso, só que eu não sou um psiquiatra. E seria muito bom se a galera fizesse com que alguém que estuda psicologia, psiquiatria, para fazer um vídeo falando sobre o Jiro. Porque o Jiro, mano, tem camadas pra caramba. E aqui tá mais um exemplo dele aí mentindo novamente, falando que ia matar pessoas simplesmente porque queria. E dane-se, e é uma coisa que ele realmente gosta de fazer. Mas o fato é que terminamos num bom momento, né? E até mesmo me deixa um pouco triste, porque Gyako, Kosho, esses personagens não têm uma participação ativa nessa arco, velho. Eu nem lembro o que acontece com eles nesse arco. Depois eu tenho que até mesmo me lembrar disso. E a gente vai se lembrar junto, né? O que acontece com esses caras. Porque esses caras não tiveram participação ativa nesse arco. Mas enfim, é isso aí. Estou enrolando demais nesse final, nesse briefing, nesse comentário aqui sobre o episódio. Mas é muito legal ver essas referências a Metal Gear Solid ou Metal Gear em si. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!